Olá, a paz de Jesus, o amor, o sorriso de Maria esteja em cada coração e em cada lar. Nos encontramos para mais uma meditação, mais uma consideração de Santo Afonso Maria de Ligório, do livro Preparação para a Morte, do nosso retiro quaresmal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Meditação, consideração, número 35. Da amorosa presença de Cristo ao Santíssimo Sacramento do altar. A partir deste mundo, depois de ter completado a obra da nossa redenção, o nosso amado Salvador não quis deixar-nos só neste vale de lágrimas. Nenhuma língua pôde exprimir a grandeza do amor que Jesus tem às almas. Por isso, ao deixar esta vida, o Divino Esposo, com receio de que sua ausência fosse ocasião de esquecimento, deu-lhes como recordação este Sacramento Santíssimo, no qual ele mesmo permanece. E não quis que entre ele e nós houvesse outro meio de manter viva a memória. Esta preciosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo merece todo o amor do nosso coração. E por esse motivo ele dispôs que nesses últimos tempos foste instituída a festa do seu sagrado coração, segundo revelou a sua serva Margarida Lacoque, a fim de que lhe rendêssemos homenagem por sua presença amorosa sobre o altar e reparássemos ao mesmo tempo os desprezos e as injúrias que neste sacramento tem recebido e recebe ainda da parte dos hereges e dos maus cristãos. Jesus permanece no Santíssimo Sacramento, primeiro, para que todos lhe falemos sem dificuldade. Segundo, para nos ouvir. E terceiro, para nos conceder as suas graças. Jesus fica presente em tantos altares diferentes para estar ao alcance de todos os que o desejam encontrar. Na noite em que o Redentor se despediu dos seus discípulos para morrer, estes, cheios de tristeza, choravam, porque deviam se separar do seu querido mestre. Jesus, porém, os consolou, dizendo-lhes, e a todos nós: Meus filhos, vou morrer por vós, para provar o amor que vos tenho. Porém, mesmo depois da minha morte, não quero privar-vos da minha presença. Enquanto estiverdes neste mundo, estarei convosco no Santíssimo Sacramento do altar. Deixo-vos o meu corpo, minha alma, minha divindade, ou seja, a mim mesmo. Não me separarei de vós. Ficai certos de que eu mesmo estarei convosco até a consumação dos séculos. Queria o esposo deixar a companhia à sua esposa, para que, em tamanha ausência, ela não ficasse só, e por isso ele lhe deixou este sacramento, no qual ele mesmo reside, e era a melhor companhia que poderia dar a ela. Os gentios, que imaginaram tantos deuses, não foram capazes de pensar em nenhum tão amoroso como nosso Deus, que está tão perto de nós e com tanto amor nos auxilia. Não há outra nação tão grande que tenha os seus deuses tão perto dela, como nosso Deus está presente a todos nós. A Santa Igreja, com razão, aplica esta passagem do Deuteronômio à festa do Santíssimo Sacramento. Jesus vive nos altares como em prisões de amor.
Os sacerdotes o faziam sair do sacrário para expô-lo aos fiéis ou para a Santa Comunhão, e depois o guardam novamente. E o Senhor se alegra em permanecer ali de dia e de noite. E para que fim, meu Redentor? Resolvestes ficar em tantas igrejas, mesmo que os homens fechem as portas do templo e vos deixe só? Bastava que habitasseis ali conosco durante as horas do dia. Mas não. O Senhor quer morar no sacrário, mesmo nas trevas da noite, mesmo com a ausência de todos, esperando paciente que ao raiar do dia já o encontre quem deseja estar ao seu lado. A esposa andava à procura do seu amado e perguntava a todos os que pelo caminho vinham: Vistes porventura aquele que ama a minha alma? Como não o encontrasse, Jesus levanta a voz, dizendo: Onde estás, meu esposo? Dize-me, ó amado de minha alma, onde é que apacentas? Onde é que repousas ao meio-dia? A esposa não o encontrava, porque ainda não existia o Santíssimo Sacramento. Mas agora que sua alma deseja unir-se a Jesus Cristo, o seu amado a está esperando em muitos templos. Não há aldeia, por mais pobre que seja, não há um convento de religioso que não tenha o Santíssimo Sacramento. Em todos esses lugares, o Rei do Céu se alegra em poder permanecer aprisionado na pobre morada de pedra ou de madeira, onde muitas vezes fica só, sem ter quem o sirva, apenas iluminado por uma lâmpada de óleo. Ó Senhor, isso não convém à sua infinita majestade. Nada importa, responde Jesus Cristo. Se isso não convém à minha majestade, satisfaz, entretanto, o meu amor. Que ternos afetos experimentam os peregrinos quando visitam a Santa Igreja de Loreto, ou lugares da Terra Santa, o estábulo de Belém, o Calvário, o Santo Sepulcro, lugares onde Cristo nasceu, morreu e foi sepultado. Muito maior, porém, deve ser o nosso amor quando nos achamos na Igreja em presença do próprio Jesus Cristo que reside no Santíssimo Sacramento. Dizia o venerável João d'Ávila que não havia para ele santuário de maior devoção e consolo que uma igreja em que houvesse Jesus sacramentado. O padre Baltazar lamentava-se por ver os palácios reais repletos de gente e os templos onde morava Cristo solitários e abandonados. Ó meu Deus, se o Senhor tivesse concedido o privilégio de sua presença a uma única igreja na terra, a de São Pedro em Roma, por exemplo, e ali residisse apenas um dia por ano, quantos peregrinos, quantos personagens nobres, quantos monarcas procurariam ter a felicidade de estar naquele templo no dia marcado, para reverenciar o Rei do Céu, que tinha descido novamente à terra. Que rico sacrário de ouro e de pedras preciosas não teria preparado? Com quanta luz se iluminaria a igreja a fim de solenizar a presença de Cristo. Mas não, disse o Redentor, não quero morar apenas numa igreja, nem por um dia só. Nem procuro ostentação nem riquezas, mas desejo viver contínua e diariamente onde meus fiéis estão, para que todos me encontrem facilmente, sempre e a qualquer hora. Se Jesus Cristo não tivesse inventado esse inefável gesto de amor,
quem é que teria sido capaz de descobri-lo? Se ao aproximar-se a hora da ascensão ao céu, alguém lhe tivesse dito: Senhor, para mostrar-nos vosso afeto, ficai conosco nos altares sobre as espécies de pão, a fim de que vos encontremos quando for de nossa vontade. Quão ousado teria parecido tal pedido? Mas o que nenhum homem jamais poderia imaginar, nosso amado Salvador o concebeu e realizou. E onde está o Senhor? Nossa gratidão por favor tão grandioso? Se um príncipe poderoso viesse de longínquas terras, com o objetivo expresso de que fosse visitado por um obscuro aldeão, não seria extremamente ingrato se ele se recusasse ao ver o príncipe ou se aceitasse vê-lo apenas de passagem? Oração. Ó Jesus, meu Redentor e amor de minha alma, a quão alto preço pagaste vossa morada na Eucaristia. Sofreste, primeiramente, morte dolorosa antes de viver sobre nossos altares, e a seguir inumeráveis injúrias no sacramento. Só porque quereis nos assistir e nos presentear com vossa presença real. Em compensação, nos descuidamos e nos esquecemos de vos visitar, mesmo sabendo que desejais as nossas visitas, com o objetivo de nos cumular de bens, quando permanecemos diante de vós. Perdoai-me, Senhor, que também eu conto no número destes ingratos. Mas, de agora em diante, meu Jesus, estou decidido a vos visitar frequentemente e a me conservar o maior tempo possível na vossa presença, a fim de vos dar graças e vos amar e de vos pedir graças, pois tal é o fim que vos levou a ficar entre nós, recolhido aos sacrários e aprisioneiro nosso de amor. Eu vos amo, bondade infinita, eu vos amo. Pai amado, eu vos amo, sumo bem, mais digno de ser amado do que todas as coisas. Fazei que eu me esqueça a mim mesmo e a todas as outras coisas, e que somente do vosso amor me recorde, para viver o restante dos meus dias unicamente ocupado em vos servir. Fazei que a partir de hoje seja a minha maior delícia permanecer prostrado aos vossos pés. Inflamai-me inteiramente no vosso amor. Maria, minha mãe, alcançai-me grande amor ao Santíssimo Sacramento, e quando me virdes negligentes, recordai-me a promessa que agora faço de o visitar diariamente. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.